Fala, meus queridos. Quero começar a contar para vocês alguns casos. Deixa eu desligar isso aqui que tá muito gelado. Alguns casos de apometria que eu fiz, né? Então as pessoas me procuram para apometria. Então, explicando de forma rápida o que é apometria, é uma técnica onde a gente trabalha no plano astral, no campo da pessoa, né? No campo energético da pessoa. Então a gente consegue ver muita coisa, né? E eu mesmo faço apometria projetado, né, em desdobramento, né, no campo astral e tudo mais. Então, quando eu acesso o campo das pessoas, é bem interessante, porque a gente acaba acessando tudo que não é visto aqui no plano físico, né? Às vezes eu consigo sentir, às vezes eu vejo na própria tela mental, mas é muito mais fácil você ver tudo, fica muito mais claro, né? Não mais fácil, mais claro, tudo sendo visto do plano astral. E olha só que interessante. Eu estava atendendo uma cliente. Geralmente quando eu peço para a pessoa mandar uma foto na parte da manhã, né, onde ela começou o dia, para eu ler a energia da pessoa naquele dia e eu me conectar com ela. Então a pessoa fica vivendo a vida dela naturalmente, ela não precisa ir lá, dormir, ser pessoalmente. Muita gente faz apometria só pessoalmente, comigo não, né? Eu faço totalmente em distância, né? Em pessoas que estão em outros países e tudo mais. Não tem a necessidade de estar pessoalmente. A pessoa não tem necessidade de parar a vida dela para aquele momento que eu vou fazer a apometria, tá? Então eu faço e a pessoa continua vivendo a vida dela. Talvez a pessoa se sinta um pouquinho cansada, talvez a pessoa tenha alguma dorzinha de cabeça ali, ou às vezes na coluna, dependendo do que a gente tem que fazer na apometria. Mas nada que impeça ela de trabalhar e continuar a vida dela normalmente, tá? Bem normal mesmo assim. Então, o que eu preciso fazer? Acessar o campo da pessoa. Isso que eu preciso fazer. Aí como que a gente trabalha? A minha esposa acabou de passar ali de carro. O que a gente faz? Eu tô fazendo, por exemplo, uma apometria, tô atendendo uma cliente e ela tá um pouco perdida, né? Tá um pouco... Não é perdida, ela tá na busca de se encontrar, na busca de encontrar o ser dela, na busca de encontrar respostas para a vida dela, né? As palavras dela, sempre se sentiu coadjuvante na vida dela, porque ela sempre foi a esposa de fulano. Então a gente começou a trabalhar algumas questões espirituais com ela, né? Fiz uma limpeza energética na casa dela junto com a minha esposa. Então nós lemos ali todo o campo da casa com a filha. Tô trabalhando com ela, mentorando ela, né, semanalmente, né, onde eu faço a domicílio, né, aqui na minha cidade, então eu consegui ir até a casa dela. Enfim, tô trabalhando com ela e ela resolveu fazer a apometria, o que foi muito bom. E quando a gente fez a apometria, foi muito diferente, porque geralmente quando eu projeto, vou fazer o desdobramento e eu acesso direto o campo da pessoa, eu vejo a pessoa no plano astral e tudo que está em volta do campo dela. Então, em 12 camadas, que eu falo, né, eu coloco em números assim, porque fica mais fácil para nossa mente conseguir interpretar aquilo ali. Mas são em 12 camadas espirituais, ou seja, em coisas que estão perto, em coisas que estão longe no campo dela. Eu consigo fazer a leitura de tudo, né? Então, é visto formas de pensamento, se tem contratos negativos com entidades, eu consigo ver se tem chips no corpo astral, né, tecnologias, se tem magia jogada para cima da pessoa, né? E a magia não precisa ser ritualística especificamente, mas só uma intenção negativa de alguma pessoa contra a outra pessoa que eu estou fazendo a apometria. Dá para ver também qual chakra que está sendo afetado, se tem desalinhamento dos chakras, qual cor que a aura da pessoa tá, se tem questão kármica, se tem questão genética, familiar, que dá pra gente trabalhar, enfim, obsessor. Então dá pra gente ver muita coisa assim dentro da apometria que eu faço, né? Eu chamo de apometria do sagrado alinhamento. A gente trabalha ali todos esses campos ali com meus clientes, né? Eu falo a gente porque somos eu e a minha equipe espiritual, né? Dependendo, eu tenho que chamar um ou outro, assim, em relação à minha equipe. Alguns que trabalham de forma mais densa, outros que trabalham de forma um pouco mais sutil, depende do que tem no campo da pessoa. E essa cliente foi bem interessante, porque quando eu projetei, eu me vi em cima de uma montanha. Falei, mas o que está acontecendo? Porque quando eu saio do corpo, eu já acesso a pessoa. E eu não vi ela, não vi nada, eu só estava em cima da montanha com um dos meus mentores, né? Um dos trabalhadores da minha equipe. Aí ele pegou, é um senhorzinho, né? Ele pegou e olhou para mim. Eu falei, o que a gente tá fazendo aqui? Ele deu risada
falou, só vem comigo. E a gente começou a voar por cima das montanhas, assim, na natureza, bem gostoso, assim, bem sutil, bem... parecendo uma pena, né? Nós estávamos parecendo uma pena, assim, uma plumagem, assim, uma leveza, assim, no plano astral. Daí a gente começou a descer para uma floresta. No que a gente desceu para uma floresta, eu encontrei uma elfa. E é uma mulher loira, de cabelos lisos, muito alta, muito alta. Ela tinha mais ou menos uns 3 metros, assim, de altura. Aí eu olhei, assim, para ela, uma energia feminina muito forte, assim, muita força mesmo. E ela com cristais na mão, né? Aí ela se apresentou, ela era a mentora dessa minha cliente. Aí eu perguntei por que foi assim, né? Por que eu não acessei direto ao campo dela e eu vim voando, tudo, né? Daí ela pegou e falou, para que seja compreendido que ela é uma alma livre, ela é uma alma que tem que ter liberdade, né? Escolher o seu próprio caminho. E foi muito bonita a apometria dela, porque não tinha questão de magia, não tinha questão... Tinha assim, a questão de magia, que tinha uma coisa que ela fez lá no passado, com uma vidente, que jogou algumas pragas ali pra cima dela, mas nada que tivesse força, porque já fazia alguns anos já. E como ela estava nessa busca de se encontrar, né, encontrar o próprio protagonismo da própria vida, né, seguir o seu próprio caminho, independente do que o marido fazia, né, o falecido marido fazia. Então ela está nessa busca espiritual de se conhecer de forma mais profunda, de se conhecer de verdade, né? Conhecer seu campo espiritual, a sua vida, o que veio fazer, né? O que eu quero fazer, na verdade, né? E ela não sabia ainda, né? Ela estava tocando ali a empresa do marido, que não era nada que brilhava o olho dela. Então tem vários pontos assim que são bem interessantes. E ela... foi muito bonita a apometria dela, muito bonita. Eu conversei com a mentora dela explicou quem ela é, né, o que ela tem que fazer em termos de... não tem questões kármicas dentro do campo dela, assim. Então assim, ela é muito livre, né, para ela fazer o que ela quiser. Ela não fica presa, ela é livre, né? E muitas vezes essa liberdade acaba assustando algumas pessoas, porque eu não tenho um caminho definido anteriormente para que eu siga. E a pessoa fica um pouco perdida, né? Então são pessoas que geralmente não têm liderança da própria vida, né? Não consegue ter esse perfil de liderar a própria vida. Precisa que alguém esteja liderando. Nesse caso, o conselho kármico, etc, né? Quando você tem que fazer algumas coisas, né? E ela não, ela é livre, ela pode escolher o que ela quiser fazer. Ela não tem questões kármicas a resolver, nem nada, questão da genética da família, não tem nada também. Então assim, é muito livre. Então isso te abre um campo infinito de possibilidades de vida, né? De que você vai fazendo essa encarnação, né? Enquanto personagem, enquanto avatar aqui. Então, ela não é uma pessoa, ela é muito forte, né? Ela tem uma energia muito forte ali, que sacerdotisa e tudo. Então ela não ficou com esse medo, né? Tipo, não, ela só tá se encontrando, né? O que eu gosto, o que eu realmente amo fazer, o que eu quero fazer da minha vida. Então ela tá se encontrando de maneira muito firme, muito decidida, né? E tá muito legal de ver o trabalho que a gente tá fazendo junto. E a apometria dela eu queria passar para vocês por causa disso, porque foi uma coisa muito diferente, que começou na montanha, assim, subindo. Foi muito legal, né? E abre o campo, né? Porque além da gente conseguir trabalhar de algumas formas limpando o campo da pessoa, porque sempre tem emoção reprimida, tem algumas coisas assim, né? Então é muito difícil uma pessoa que não tenha, né? Todo mundo basicamente tem. Então a gente fez alguns trabalhos ali para poder liberar essas emoções dentro da apometria, né? Não foi depois nem nada, foi dentro da apometria. Fez alguns trabalhos ali para a gente poder liberar. Fez um trabalho de alinhamento de chakra também. Tinha algumas coisas em desequilíbrio, nada grave, né? Nada pesado, nada denso, questão obsessiva, nada também, né? E nem o falecido marido estava no campo dela, né? Ele está muito alto já, está muito longe, muito em cima, seguindo ali, né? Na verdade ele cuidar dela não interfere, né? Então, nas escolhas dela. Então, é muito interessante o trabalho de apometria. Já fiz uns trabalhos bem pesados. Eu vou contar aqui pra vocês algumas coisas que eu já trabalhei. Mas fazer uma sériezinha aqui, uma playlist só com as apometrias, eu acho legal. Porque se você tiver interesse, às vezes tem alguma coisa que está travando a tua vida. Às vezes você quer se conhecer melhor. Às vezes você tem tecnologias implantadas e você não sabe. Às vezes tem questão kármica, às vezes tem contrato. Tem algumas coisas que estão te travando. E dentro da apometria a gente consegue fazer a limpeza disso tudo, né? A gente consegue trabalhar para que você realmente se liberte energeticamente de forma profunda.
Porque são nas 12 camadas espirituais, não é em uma, são 12. Então é muita coisa que você acaba trabalhando dentro da apometria, tá bom? E se você tiver interesse, entre em contato comigo, manda mensagem. Eu vou deixar o meu link aqui do WhatsApp, ou deixa no comentário, pode deixar no comentário que eu te respondo, eu entro em contato com você, né? Mas o link que tá aqui, né? Fale comigo, até você vai falar comigo no WhatsApp, você vai falar diretamente comigo mesmo, tá? E daí eu posso tirar suas dúvidas, se você quiser, para que você possa limpar, né? Fazer uma apometria, pode ser a distância que você quiser. Já fiz apometria com pessoas de maneira tanto presencial como pessoas do mundo inteiro, pessoas da Bélgica, pessoas na França, pessoas em Portugal, em Estados Unidos, Canadá, enfim, várias pessoas, né? Então, sempre 98% aí é a distância que eu faço a apometria, e a funcionalidade é a mesma, até porque no plano astral não existe essa questão de distância e de tempo como a gente tem aqui, tá? Então, qualquer dúvida, entra aqui, fala comigo, tá? Se você quiser fazer a tua apometria, fazer a tua limpeza, receber as suas informações, sempre no final da apometria, além da gente fazer toda a limpeza e trabalhar dentro do seu campo e mostrar o que tem, já trabalhar, e tem uma mensagem da tua equipe espiritual falando com você, te dando alguns direcionamentos sempre ao final da apometria, né? Eu mando para você um documento em PDF, tudo escrito, tudo certinho, né? O que tinha de magia, da onde que vem, questão genética, contrato, tudo explicadinho certinho, né? Um arquivinho em PDF ali que eu te mando, tudo corretamente alinhadinho, tá bom? Gratidão por estar aqui, Ayla Cash.